Hoje eu vou ler a parábola que está lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 30. E aí você lê aí comigo ou acompanha aqui a minha leitura, tá bom? E aí depois eu quero cantar esta parábola com vocês, tá bom? Na verdade eu vou mais ouvir, que essa aqui é uma versão ao vivo, se eu cantar junto vai ser uma bagunça, que só a misericórdia. Olha só, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. E então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Olha só, essa é uma linda parábola, né? Nós amamos e vemos muitas representações, muitas ilustrações, né, dessa parábola. É algo tão bonito, né? Marli, seja bem-vinda, muito bem-vinda aqui, tá em casa, viu? Neuzinha também, Neuzinha e o Ciro, lá do interior, nós amamos demais esse casal. Neuzinha me manda cada mensagem linda, gente, que dá vontade de chorar toda vez que ela manda mensagem. Tão gostoso ouvir sua voz, Neuzinha. Continua mandando áudio pra mim, tá? Te amo. E aí essa parábola, né, ela já, né, continuando aqui dizendo: oi Raquel, sua linda, bom dia. Ela é expressa, né, ilustrada de diversas formas. Acho que você já deve ter visto desenhos, já deve ter visto filmes, pequenas esquetes, né, teatros na igreja, enfim. O Bom Samaritano, a parábola do Bom Samaritano, ela é conhecida, né, até de quem não é cristão, até de quem não, nem nunca seguiu, né, as escrituras, já ouviu falar da parábola do Samaritano, que expressa exatamente aquilo que Jesus quer de nós, né? Que sejamos realmente imitadores dele, que sejamos, que venhamos realmente a obedecer os mandamentos da lei de Deus. E quais são os 10 mandamentos que nós conhecemos, né, do Velho Testamento? Ele se resume nessa parábola, né, na qual Jesus ainda resume em 2 mandamentos apenas, né? Ame o seu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Daí que veio a pergunta, né, do fariseu: mas quem é o meu próximo? Né? E na verdade ele não tinha uma dúvida, na verdade ele, como sempre, né, durante o período todo do ministério de Jesus, os fariseus queriam prová-lo, queriam pegá-lo numa resposta embaraçadora e eles terem motivo, né, para prendê-lo. Então, na verdade, nunca foi na intenção. Ai, peraí, gente, que eu deixei o café esquentando. Olha o acidente doméstico aí, gente. Não, mas tá tudo bem. Eu deixei o café esquentando para tomar um pouquinho antes de entrar no ar e esqueci lá. Ai, meu Deus! Então, vamos lá. A casa tá cheirando a café agora. Olha que delícia! Onde eu estava? Não vai tomar café, Raquel, queimou. Ai, que raiva. Ó,
Então, sim, paramos no fariseu. O fariseu queria pegar Jesus, né, no estreito, mas nunca houve. E é isso que entristece, né? Ai, Senhor, às vezes nós temos que orar para não agirmos como eles, né? Porque infelizmente a gente se vê numa situação, se vê num perfil tão religioso como o deles, né? Porque na verdade eles não queriam perder os benefícios que a religião trazia para eles, infelizmente. E as suas perguntas eram sempre mal intencionadas, né? Tinha sempre uma segunda intenção. Ao vivo é assim mesmo, Sandra, misericórdia. É realidade, realidade. E aí eu vejo que essa parábola foi usada por Jesus para confrontar de volta, né? Como ele sempre fazia, né? Ele devolvia o confronto, né, aos fariseus. E no livro aqui que o pastor Elias está usando, né? Ele já mostrou para vocês, né? O livro do Walter Bastos, As Parábolas de Jesus. Ele faz uma analogia aqui, um paralelo muito interessante, que eu ainda não havia lido, não havia refletido sobre isso, que existem algumas simbologias, né, nessa parábola que eu achei muito interessante e eu queria dividir aqui com vocês. O certo homem que foi assaltado, que estava ali no meio do caminho e foi surpreendido, né, pelos assaltantes, ele pode estar numa figura aí do ser humano em Adão, né? A figura humana, o homem, a raça humana, né, que veio da descendência de Adão, com a sua natureza pecaminosa, com a sua natureza realmente de rebeldia contra Deus, né? Jerusalém é a indicação do jardim do Éden, e Jericó, ou da presença de Deus, né, melhor dizendo, e Jericó serve de representação para o mundo. E a Bíblia diz que ele estava indo, ele descia, este certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Então ele saiu de Jerusalém, ou seja, da presença de Deus, e ele estava a caminho de Jericó, ou seja, o mundo. Esse certo homem estava num caminho perigoso, tanto que foi assaltado. Era um percurso muito perigoso para ele. E ele se arriscou em descer esse caminho, em percorrer esse caminho, trilhar esse caminho. E aí ele foi surpreendido pelos salteadores, pelos ladrões. E foi dessa maneira, né, foi dessa forma que este homem foi surpreendido. Os salteadores, claramente, né, é Satanás, né, que foi ao encontro desse homem. Tô abrindo a janela aqui porque o cheiro de café tá aumentando. Salteadores claramente identificados como diabo e os seus anjos. E aí o sacerdote e o levita, eles são representantes de uma religião vazia e só cumpriam um ritual, né? Só cumpria aquilo que a religião mandava, né, determinava, mas de uma maneira tão superficial, né, que não se compadeceu em nenhum momento, tanto o sacerdote quanto o levita. Ele realmente passou por este homem, por este certo homem, por este homem, né, de natureza pecaminosa, que cometeu o pecado, deslizou, desviou-se da presença de Deus, porque ele estava saindo de Jerusalém, mas não se compadeceu dele. Realmente estava cumprindo os seus rituais. Quem morra quer misericórdia. Se nem se eu vou recuperar aquela panelinha. E o Senhor nos dá essa riqueza dessa ilustração que cada um realmente representa, né? O certo samaritano, né, é a figura perfeita para Jesus, que realmente veio para resgatar esse homem, né? Para resgatar nós da nossa natureza adâmica pecaminosa,
Nós que saímos da presença de Deus. Ai, traz café para mim. Ó que eu vou ficar mimada. Vem que tá aqui é do ladinho, ó, São Bernardo, Tabuão, aqui do ladinho. Ah, rapidinho para chegar. E o Senhor veio nos resgatar, assim como o bom samaritano veio resgatar aquele homem, né? Por fim, a hospedaria, olha só que sensacional, né? Eu achei sensacional essa analogia. A hospedaria é a figura da igreja de Cristo. Olha que coisa linda, né? Que nós somos. Nós somos a hospedaria desses homens. Nós somos a hospedaria desses que estão perdidos. Que Jesus vem, resgata, cura as feridas e para continuar o processo, o Senhor, o bom samaritano, né, o Deus eterno a quem nós servimos, ele coloca sob a nossa responsabilidade continuar o tratamento dessas feridas. Continuar. Rogério tá aqui, queridão, que Deus abençoe sua vida. Te amo muito, Rogério. A Beth lindona. Tão longe a gente tá junto aqui. A Cida, a missionária Cida. Te amo, Cida. Que Deus abençoe sua vida. E aí eu vejo a maravilha que é, né, o papel que nós exercemos como igreja. Isso não tem preço. Você já parou para pensar sobre isso? Que você é instrumento de Deus, porque você é igreja. Quem é igreja aqui? Levanta a mão, coloca aí na mensagenzinha. Você é igreja, querido. Você é a hospedaria que recebe pessoas feridas, que recebe pessoas que acabaram, né, de receber a Cristo como Salvador, foram acolhidos pelo bom samaritano, né? E aí você vai dar continuidade, né, na consolidação, né, Cris? Linda, que Deus abençoe, saudade de você, a Larinha também, que vai dar continuidade ao tratamento dessa vida, que vai dar continuidade à consolidação, ao crescimento, à maturidade na fé, né? O Senhor, ele nos dá uma grande responsabilidade como hospedaria, queridos. Nós não podemos nos esquivar da nossa responsabilidade, do nosso papel no reino. Então, em nome de Jesus, que você siga sendo aí essa hospedaria, recebendo os feridos, recebendo aqueles que foram recebidos pelo nosso Senhor, que o aceitaram, que se permitiram, né, ser carregados aí pelo Senhor. E é tão algo que na cultura da época, né, no que se vivia na época, era muito relevante, por isso que Jesus escolheu esses personagens. Ele deu o nome, não deu um nome, né, para as pessoas, mas ele fez questão de que ficasse evidente que os dois que deixaram, né, os dois que deixaram, passaram por aquele caminho e desprezaram aquele homem, eram religiosos. Jesus queria deixar muito claro isso, assim como também queria deixar claro que o homem que socorreu, o único que teve coragem de socorrer aquele homem, era samaritano. E os de Samaria, naquela época, era um povo que era miscigenado, né, com povos pagãos. Era uma miscigenação, era uma mistura com povos pagãos. E por isso, né, os judeus, no tempo, né, de Jesus Cristo, discriminavam os samaritanos, religiosamente falando. E os samaritanos eram desprezados, eles não eram vistos, né, com bons olhos. E aí Jesus Cristo, ele é tão, na sua infinita sabedoria, no momento em que ele estava contando esta parábola, ele fez questão de dizer: este é, né, um samaritano, aquele que é desprezado, aquele que de ninguém espera nada, nada pode vir de bom de Samaria, por causa da sua miscigenação, da sua mistura, mas foi exatamente dele, né, que se viu misericórdia. Nos religiosos não foi encontrado isso. E isso nos ensina tanto, né? Porque não é porque nós temos alguma posição, não é porque temos algum tipo de reconhecimento,
seja na igreja, seja no contexto trabalho, seja qualquer posição relevante que a gente venha ocupar, não nos faz, não nos diferencia dos demais, é realmente a nossa postura, né? Antes de ouvir qualquer pregação ou qualquer palavra, né, saída da nossa boca, as pessoas ao nosso redor precisam realmente ver as nossas atitudes de amor. Então, precisamos falar de amor? Precisamos falar de amor de Cristo? Obviamente que sim. Mas a nossa pregação, a nossa maior pregação, ela está realmente nas nossas atitudes. Ela está realmente no nosso dia a dia com os nossos irmãos, no nosso dia a dia com quem precisa, no nosso dia a dia com quem está realmente levantando a mão, pedindo ajuda, né? E voltando, né, à questão do fariseu que fez aquela pergunta para Jesus, ele estava realmente tentando pegá-lo, né, numa situação embaraçosa, e ele nos ensina realmente a ajudar a quem desprezamos, porque o próprio fariseu desprezava, né? E a história diz que o ladrão saqueou o homem, mas o samaritano pagou a conta dele na hospedaria. Olha só essa outra analogia que é feita aqui. E que nós precisamos olhar para nós e olhar para o nosso próximo e fazer essa analogia também, porque ela expressa o amor de Deus por nós. É impressionante como essa parábola ela não só nos ensina a nos compadecer do outro, a exercer misericórdia, porque esse é o maior ensinamento dessa parábola, mas ela também nos lembra quem é Jesus para nós, o que ele expressou realmente na cruz do Calvário, embora não merecêssemos, né? E o amor de Deus que realmente é incondicional. Ladrão saqueou o homem, mas o samaritano pagou a conta dele na hospedaria. O ladrão, que é Satanás veio para matar, roubar e destruir, certo? Ele vem para atravessar o nosso caminho. Se nós nos desviarmos do caminho, nós vamos nos deparar com ele. Isso é fato. Aquele homem, né, que ficou lá meio morto, ele estava distante do caminho, ele saiu da presença, ele saiu de Jerusalém. E o ladrão pegou ele nesse caminho. Cuidado para onde você está indo. Cuidado com o caminho que você está fazendo. Cuidado. E aí o samaritano, né, no meio da sua dor ali, no meio das suas feridas, ele já tinha se dado conta da má escolha que ele tinha feito e as consequências dela. E o samaritano pagou a conta dele. Pagou a conta dele lá na hospedaria, conosco, com a igreja. O ladrão deixou o homem lá semi-morto. Mas o samaritano cuidou das feridas e deu ordens para que o tratamento continuasse, até que ele se recuperasse por completo. Satanás, ele quer te deixar realmente longe da presença do Senhor e te tirar a vida. O máximo que ele puder, ele vai te tirar. Ele quer tirar de você. Mas o bom samaritano, nosso Senhor, ele quer sarar todas as suas feridas, ele quer que todas elas fiquem para trás, ele quer que todas elas sejam plenamente saradas. E ele deixa a responsabilidade com a igreja de finalizar, de concluir esta obra. E ele vai concluir na sua vida, se permita isso, se permita. O ladrão, depois de tudo que fez, né? A gente fica tão revoltado quando a gente vê alguma situação de assalto que expressa bem isso, né? Depois de bater, depois de roubar, ainda deixou ali, entregue a própria sorte, não se preocupou com o que havia de acontecer, se ele morreria, se ele seria ali afligido por outras pessoas. Ele não se importou com o que aconteceria depois. Mas o samaritano, além de recolhê-lo, além de tratar das feridas dele ali no local, ele colocou no seu animal que ele estava usando como transporte
e levou para a hospedaria e ainda por cima prometeu voltar. Porque ele disse assim para o funcionário da hospedaria: eu vou deixar aqui algum valor para você dar continuidade, 2.000 denários, se eu não me engano. Ele deixa ali em poder do funcionário da hospedaria e ainda diz para ele assim: se você gastar mais além disso, eu vou voltar aqui e vou indenizá-lo. Ou seja, o que você gastar com ele, você não vai ter como prejuízo. Não se preocupa, faz o seu melhor. Igreja, faça o seu melhor, você não vai ficar no prejuízo. Entregue o seu melhor pelo próximo, entregue, faça aquilo que está no teu coração, abençoe. O pastor Elias está dando um feedback aí pra gente que deu tudo certo lá na igreja, amém. Glória a Deus por isso. Deus está cuidando da igreja e a igreja continua cuidando, amém? Então faça aquilo, dê o seu melhor, que o Senhor é responsável. Eu já ouvi muito falar, eu gosto muito de repetir a frase do pastor Roberto lá do nosso núcleo lá da Guatemala. Ele fala assim, Jesus que convidou para a obra, não é? Jesus convidou, então ele vai pagar a conta. Quem convida paga a conta, não é? Você já convidou alguém para comer e deixou ele pagar? Quando você convida é você que paga, não é? Jesus paga a conta. É exatamente o que o bom samaritano fez aqui na hospedaria. Olha, não se preocupa, dê o seu melhor. Eu vou voltar e vou indenizar. Então, o samaritano, o bom samaritano, né? O nosso Senhor Jesus, além de tudo, ele promete voltar e indenizar a igreja, né? Nós seremos recompensados por tudo que ele nos mandou fazer, e se nós realmente fizermos com excelência, como igreja, cumprindo o nosso chamado, ele vai voltar e vai nos indenizar, né? Como está descrito nas escrituras aqui, expresso na ilustração da parábola. Fica claro, portanto, que ladrão é o diabo e o samaritano bom e caridoso é o nosso Senhor. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, meus queridos, além de nos salvar e curar completamente, o Senhor nos promete: e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Muito em breve, o nosso benfeitor vai voltar e assim estaremos para sempre com ele. Que indenização é essa? Meu Deus, a eternidade. Meu Deus, a coisa mais preciosa que nós nem mesmo somos capazes de descrever, de imaginar, de supor. A gente só tem aí a gente tem só alguns flashes, né, do que a Bíblia descreve, o que seria o céu, o que seria a eternidade. A gente faz uma ideia, mas a gente só realmente vai entender quando a gente contemplar, quando a gente olhar para a eternidade, né, e ver todas as promessas do Senhor realizadas ali. Então, que o seu coração descanse nele, que você seja a melhor hospedaria para cuidar dos feridos, que você seja também imitadores desse bom samaritano, e que você se permita também, que você se permita ser acolhido por este bom samaritano. Vamos cantar um último louvor e em seguida a gente ora, que essa canção expressa bem, né, o que nós acabamos de ler, e que nós possamos realmente receber de Deus e descansar nos braços do bom samaritano e nos permitir também ser imitadores dele. Gente, se tiver muito alto, vocês me falam, tá? Faça uma coisa pra mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme. Pega. Olha pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, o cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa. Lenha lembra bem dessa canção, né, Lenha? Mas faltava amor, essa é a musical. No mesmo lugar vai
passar um levita, quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Que o Senhor nos livre disso. Remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pegue na mão dele, pegue na mão dele. Em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pegue na mão dele. Ah, escuta! No mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão, que reflete nada. Levanta a mão dele lá em cima, mano. Já é o bastante Deus reconhecer.